Beleza, turma? Boa tarde de novo. Vamos retomar o que a gente começou. Na aula passada, a gente começou a fazer algumas funções com listas, tá? Hoje a gente vai continuar esse assunto aqui, porque eu quero que vocês comecem a ficar... Uma coisa... Eu quero que vocês fiquem familiarizados com escrever funções a partir da ideia de fazer pattern matching, tá? Principalmente. Mas olha só, vamos relembrar o que a gente viu aqui, tá? A gente está usando uma estrutura básica, um tipo básico, que é a lista, tá? Que é definida a partir de dois construtores, né? Um que a gente chamou de new, ou a lista vazia. Vocês estão vendo minha tela, né? Só para eu não ficar falando aqui, ninguém tá vendo? Sim, tá tudo certo aí, né? Ah, beleza. Então, a gente está partindo de um tipo, tá? Que eu tenho dois construtores. Um deles que eu estou chamando de new, ou lista vazia, empty list. E um outro construtor, que a gente chama de cons, é esse dois pontos aqui, tem um açúcar sintático para simplificar a notação dele. Do lado esquerdo desse cons, eu coloco um elemento, é um elemento que vai entrar numa determinada posição da lista. Do lado direito, eu coloco uma lista, uma outra lista, tá? E aí, o que quer dizer aqui uma lista de azinho? Quer dizer que eu vou botar outro elemento que é constituído por ou uma lista vazia, ou um outro carinha desse aqui, que me permite colocar um segundo elemento na lista e apontar para uma terceira coisa, que pode ser a lista vazia, que indica que a lista terminou, ou um outro cons, que me permite colocar mais um elemento do tipo azinho, mais uma informação na lista e apontar para um próximo. Tudo bem? É isso aqui, a ideia básica que a gente tá vendo, tá? Aí mostrei para vocês a primeira coisa, foi aquela anotação que a gente chama de list comprehension, compreensão de lista, que é baseado numa notação na matemática, tá? Dá uma olhada aqui nessas funções aqui, map, filter, concat, que elas são fáceis de perceber o que está acontecendo, tá? A gente está montando uma lista do lado esquerdo da barrinha aqui dentro da lista, tá? Nessa anotação. Eu digo como é que vão ser processados cada elemento, como é que vão ser produzidos cada elemento dessa lista final. Nesse caso aqui, eu estou recebendo de fora uma função f como argumento, e eu estou aplicando para cada elemento x, eu estou aplicando essa função, e isso vai ser a saída da lista final, vai ser cada elemento. E o que é cada um desses x, tá? Nesse caso aqui, são cada um dos elementos dessa lista XS que eu recebi aqui pelo lado de fora, tá? Aqui a gente chama esse X setinha para a esquerda, XS, de gerador de elementos para serem processados e, de alguma forma, esses elementos vão aparecer lá na lista final, tá? Outra coisa que a gente pode adicionar aqui é alguma regra para filtrar esses elementos, né? Eu posso não só gerar elementos, por exemplo, aqui nesse segundo exemplo, pegar cada um dos elementos do XS e chamar ele de X, um de cada vez, como eu posso usar uma determinada função P, que nesse caso aqui é uma função que retorna um booleano, tá? E aí, se o resultado de P de X for verdadeiro, eu mantenho ele na lista, eu coloco ele na lista final, eu vou utilizar esse elemento X, tá? Ou se esse predicado aqui for falso, tá? Se P de X for falso, eu simplesmente jogo fora. Ele é um elemento que não me serve, tá? Então a gente pode combinar tanto geradores quanto que eu vou chamar aqui de filtros, regras para poder filtrar elementos e mandar eles embora. Tudo bem? Aí a gente viu várias outras funções, vários outros exemplos de função, tá? E todas elas, e é isso que eu gostaria que vocês percebessem aqui, todas elas seguem um determinado padrão. Aqui agora eu estou definindo essas funções em termos do que eu vou chamar de pattern matching, tá? Eu descrevo em cada equação que define a minha função, no caso aqui, por exemplo, esse head-linha, eu descrevo qual é o formato das entradas, tá? E aí perceba, se na entrada essa função só tem um argumento que é uma lista de azinho. Se eu estou recebendo uma lista de azinho, essencialmente eu só tenho dois formatos de entrada, tá? O primeiro deles é o cons, o segundo deles é a lista vazia.
Então, a ideia básica de definindo essas funções, usando pattern match, fazendo por partes, tá? É para cada um dos padrões que eu posso encontrar na hora de construir os meus tipos, na hora de construir os valores específicos do tipo que eu estou desconstruindo, nesse caso aqui, eu vou lá e monto uma equação e falo para ele, beleza, ó, se você vê esse padrão aqui na entrada, faça tal coisa. Se você vê aquele outro padrão, faça tal outra coisa. Então, exemplo aqui no head linha, tá? Se eu estou recebendo uma lista que está nesse formato, um elemento X com qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa é o restante da lista, tá? Eu vou retornar esse primeiro elemento X, que é o primeiro elemento da lista. Se, nesse caso aqui em particular, se eu ver o padrão da lista vazia, ou se eu ver qualquer outra coisa, eu quero retornar indefinido, eu não quero fazer nada, tá? Eu coloquei aqui essa segunda equação para deixar explícito o que está acontecendo, tá? Mas normalmente o que a gente faz é nem definir nada, só falar, deixa quieto aí, não coloca nenhuma equação, tudo bem? Todas essas outras aqui seguem o mesmo padrão, tá? Em todas elas eu estou tentando fazer. Nessa primeira head, eu estou tentando extrair o primeiro elemento da lista. No tail, eu estou tentando jogar fora o primeiro elemento da lista e ficar com o restante da lista. O last, o que eu estou tentando fazer é procurar qual é o último elemento da lista. Tá? E aí aqui, repare que eu segui padrão diferente. Tá? Eu olhei, porque eu não preciso seguir só aqueles dois padrões. Posso ir descrevendo vários padrões aqui. Então, o que eu falei nesse caso dessa função last aqui. Primeira coisa que eu estou testando, e essas equações elas vão ser verificadas na ordem com que eu defini-las. Primeira coisa que eu vou testar, tá minha lista ali, minha lista de Azinho que está entrando. Tem esse formato onde eu só tenho um elemento na entrada? Só tem um elemento na entrada, ele é o último elemento. Só tem um elemento na lista, ele é o último elemento. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, já retorno X. Se eu estou recebendo X, cons e o restante da lista, é porque tem mais lista para olhar. Tem elementos ali no XS. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Jogando fora esse X aqui, eu já sei que ele não é o último elemento, e olhando, observando, tá? Fazendo essa busca pelo último elemento no restante da lista. Por que isso aqui funciona? Tá? Isso aqui é uma coisa a se observar. Porque na hora que eu estou fazendo pattern matching, repare, tá? Esse primeiro padrão aqui, na verdade, é isto. Certo? É um sinônimo para isto aqui. Então ele olha assim e fala, se tem um elemento aqui e a lista vazia, eu já sei que esse cara é o último elemento, ele é o primeiro e ele é o último, de uma lista que só tem um elemento. Se eu olhar, olha só, eu estou fazendo pattern match em cima do mesmo padrão ali do cons, tá? Se eu olhar e tiver um elemento X, cons, com outra coisa que eu já sei nesse momento que não é a lista vazia, porque se fosse a lista vazia eu teria já acionado a primeira equação. Se eu não acionar a primeira equação, eu sei que aquele XS não é uma lista vazia, tem outros elementos lá dentro, tá? Eu sei que aquele X não é o último elemento, e aí eu vou procurar o último elemento naquele restante de lista de XS. Estou aproveitando, tá? A ideia de fazer uma chamada recursiva, e vai ser extremamente comum a gente fazer chamadas recursivas a partir do momento que a gente tem tipos, e reparem aqui, tipos que são recursivos na sua própria natureza. Tá? Então, uma coisa acaba encaixando bem com a outra. Tá? Professor, então Sim, a ordem desses lashes aí que você colocou, ela importa. Por exemplo, se aquela linha 50 ali fosse a primeira, ele sempre ia retornar undefined. Sim, olha só, uma boa pergunta. Tá? Porque esse padrão aqui, o wildcard aqui, ele pega qualquer coisa, né? Ele serve para qualquer coisa. Tá? Vamos dar uma olhada. Deixa eu botar aqui, salvar. Tem alguma coisa pedindo para atualizar. Eu não quero saber disso agora. Stack REPL. Acho que esse tamanho de fonte tá bom, né? É o que eu tenho usado o tempo todo. Não sei o que, listas.hs. Vamos carregar esse cara aqui. Inclusive, repare, tá? Ele já tá me dando warning aqui, justamente falando que ele já analisou e falou assim, cara, olha só, esse padrão aqui pega tudo, os outros de baixo eles nunca vão ser acionados. Esse é o warning que tá dando aqui, tá? Mas, se eu desprezar esse warning aqui, passar uma lista aí para ele com coisas que não são coisas vazias, claramente não é uma lista vazia, tá? O que está acontecendo?
ele está acionando lá o undefined. Beleza? Essas equações, elas são avaliadas na ordem com que você descreve elas. Por isso que a gente guarda o wildcard aqui, o mais geral, o caso pega tudo, tá? E deixa ele para o final. Tudo bem? Seguindo aqui, então, foi aqui que a gente parou na aula passada, tá? Aqui onde a gente parou na aula passada. Vamos dar uma olhada em outras operações interessantes que vão aparecer com listas, tá? Por enquanto eu estou jogando operações aqui com vocês. Eu não sei dizer se hoje exatamente eu vou conseguir começar a introduzir a ideia lá de provas de programas. Mas por que eu estou fazendo isso? Depois disso aqui, a gente vai fazer meio que um detour, assim. A gente vai definir um outro tipo recursivo. Eu vou mostrar para vocês a ideia de que ele é um pouquinho mais simples do que a lista. Um pouquinho mais simples que a lista, mas ele tem um significado bem claro para a gente. Ele vai representar números naturais em particular. Eu vou mostrar para vocês algumas ideias de como é que a gente prova teoremas em cima de programas definidos em cima de tipos recursivos. E aí a gente vai voltar a provar alguns teoremas sobre listas, que na verdade são teoremas muito gerais, tá? O que eu vou mostrar aqui é com listas, porque é um exemplo razoavelmente simples ainda de vocês conseguirem entender e fazer a conta bem manualmente mesmo, bem saber o que está acontecendo. Mas são teoremas, são as técnicas que vocês podem aplicar para qualquer outro tipo de dado recursivo mais complicado do que isso, tá? Mas vamos lá, seguindo aqui. Outra operação que a gente vai querer fazer bastante, tá? Com listas, é a operação que a gente vai chamar de concatenação, é juntar duas listas, tá? A gente vai querer escrever coisas da seguinte natureza, tá? Uma lista 1, 2, 3 concatenada com a lista 4, 5. Eu gostaria que isso aqui fosse a lista 1, 2, 3, 4, 5. Juntar as duas listas, tá? Pegar a lista da direita, adicionar ela no final da lista da esquerda. Juntar as duas, tudo bem? Essa é a ideia básica dessa operação aqui. Então, repare. Primeira coisa que na assinatura de tipos, tá? Eu vou receber do lado... O primeiro argumento que eu vou receber é uma lista de alguma coisa. O segundo argumento que eu vou receber é uma lista da mesma coisa, afinal tem que juntar as duas numa só. A lista final tem que... Todo mundo não pode ter tipos heterogêneos, tá? E eu vou produzir uma nova lista de azinhos, tudo bem? Aqui eu vou definir usando pattern matching também, tá? Repare, ó, eu tenho... E aí, muita atenção que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou começar a olhar e falar assim, cara, olha só, a lista da esquerda e a lista da direita, tá? Eu tenho, normalmente, 4 padrões aqui acontecendo. Teoricamente é isso que está acontecendo, tá? Eu tenho 4 padrões aqui acontecendo, que seriam, né? A lista vazia concatenada com a lista vazia. A lista vazia concatenada com uma lista outra qualquer que não está vazia. Uma lista que não está vazia, que tem esse formato aqui, tem um primeiro elemento, tem um XS, concatenado com a lista vazia, do lado direito, e 2 listas que não estão vazias, né? XS mais uma outra lista que eu vou chamar aqui de YS. Vou chamar esse cara aqui de YS, que está do lado direito. Então vamos lá, ó. Espera aí, gatinho, sai daqui. Minha gata resolveu assistir aula junto com vocês. Então vamos lá, se eu tenho 2 listas vazias, eu vou juntar os elementos delas na sequência, o resultado só pode ser uma lista vazia. É a única coisa que faz sentido. Do lado esquerdo eu tenho uma lista vazia, e eu vou concatenar, vou adicionar ao final dessa lista os elementos de uma outra lista que é YS. Claramente o resultado aqui é YS, tá? Claramente o resultado é YS. Acho que ninguém vai ter nenhuma divergência em relação a isso. Aí eu tenho uma outra equação aqui. Repare, eu vou chamar só de XS. Eu tenho uma lista do lado esquerdo que não está vazia, porque se estivesse vazia, teria sido capturada por um desses 2 padrões aqui. Uma lista do lado esquerdo que não está vazia. E eu estou juntando à direita uma lista que está vazia. Então, é meio óbvio para todo mundo aqui que o resultado que eu gostaria aqui não ter nenhum elemento para adicionar mais. Então, é isso aqui que tem que acontecer, tá? E aí, tenho esse último caso aqui, onde eu tenho 2 listas que não estão vazias, tá? Tenho 2 listas que não estão vazias.
que eu preciso fazer com elas? Eu preciso produzir uma outra lista, perceba lá, onde uma coisa que eu sei tá? O primeiro elemento dessa lista de saída aí, o resultado, tem que ser o primeiro elemento da lista à esquerda. Por isso que eu já fiz esse pattern match aqui para poder separar esse primeiro elemento, tá? Então, uma coisa que eu já sei, uma coisa que eu sei, o primeiro elemento da lista de saída tem que ser o primeiro elemento da lista da esquerda, tá? Então, pum, vou lá e vou botar ele na lista de saída. Do lado de cá eu preciso botar uma lista, repare. E aí o que sobrou? Perceba o que a gente tem para trabalhar, e é isso que eu quero que vocês percebam o tempo todo, tá? Quais as informações que eu tenho para trabalhar? Eu tenho esse X, que é o primeiro elemento da lista da esquerda. Eu tenho XS, que é o resto é a cauda da lista da esquerda, e eu tenho YS, que é a lista da direita todinha, tá? Perceba, o que eu quero colocar aqui nesta sequência, tá? O que eu quero colocar aqui é a lista da esquerda, para continuar o trabalho, concatenado com o que tem na lista da direita. Beagles... vou ter que trocar esse nome aqui. Como é que eu vou chamar esse troço aqui? Chamar de merge. Merge não é um nome muito bom, não, mas pode ser. Opa. É que ele tá reclamando de... E aí lembra que a gente pode transformar... Pronto. Porque esse aqui é merge. E a gente pode transformar a função em tipo, nessa coisinha fixa aqui, tá? Usando a crase. Tudo bem, gente? Mesma coisa, tá? Então, definir uma função. E aí, olha só o que eu fiz, tá? Repare que essa história aqui de pattern matching, ela começa a me dar uma técnica de programação que ela é muito orientada à sintaxe do próprio tipo que eu estou utilizando, que eu estou tentando processar. Tem um tipo, eu estou tentando processar listas, eu sei como é que as listas são construídas, eu sei o formato básico das listas. Não só eu sei isso, como eu sei que tem finitas possibilidades. Nesse caso, só tem 2 possibilidades, tá? E aí, o que a gente faz? Analisa, ou como eu gosto de chamar, desconstrói essas possibilidades. E cada equação está tentando tratar, tá, de um caso particular, ou de casos mais simples. E aí, a junção de todos esses caras aqui é o resultado da coisa, tá? É uma implementação, né? Deixa eu carregar isso aqui de novo. Listas. Vamos fazer um caso aqui qualquer. 1, 2, 3, merge com 4, 5. E a gente vai ver que ele faz o que a gente gostaria. Se a direita eu botar uma lista vazia, aquelas equações ali estão bem óbvias, né? Pega o que tem do lado esquerdo, bota na saída. Se do lado esquerdo eu tenho uma lista vazia, tem uma equação para isso também, que está falando lá, segunda equação. Pega o que tem do lado direito e bota para jogo na saída, tá? E se eu receber as 2 listas vazias, pega e produz uma lista vazia na saída, tudo bem? Então, eu fui exaustivamente olhando o que eu gostaria que acontecesse, caso a caso, tá? A gente vai desconstruindo aquele tipo lá e vai tratando de, só tem essas possibilidades, enumera essas possibilidades e diz para cada possibilidade o que é. Percebam que isso aqui começa a virar meio que um estilo de programação, que essencialmente a gente está construindo uma tabela, tá? Meio que cada equação dessa daí é uma linha numa tabela, cada entrada, assim, eu meio que vou fazendo colunas assim nessa tabela, tá? Faço todas as combinações de entradas possíveis e tem uma última coluna lá, que é o que está meio que do lado direito do igual, que é o resultado que eu gostaria para cada uma das combinações de entrada. Alguma dúvida que tem aqui, gente? Que isso aqui é um padrão extremamente comum,
Extremamente comum. Programação funcional, inclusive, se confunde com essa ideia aqui, com esse estilo de programação. Alguma dúvida aí? Tá todo mundo ok? Repare uma coisa. Então, vamos lá. Repare uma coisa. Eu vou fazer de maneira não sistematizada. Eu vou simplificar essa função aqui agora, de maneira não sistematizada. Mas em algum momento a gente quer ter uma forma mais sistemática de falar assim, olha só, tá sobrando coisa aí. De tentar descobrir se tem mais equações do que eu precisaria, tá? Vamos lá, ó. Quero olhar, porque aqui ainda são poucos casos. Mas olha só o negócio aqui. Vamos dar uma olhada nessas duas equações aqui, tá? Nessas duas equações aqui. O que está escrito aqui está falando o seguinte. A primeira equação. Se do lado direito... se do lado esquerdo tiver lista vazia, você vai pegar o que está do lado direito e copiar na saída. Apareceu lista vazia, eu boto lista vazia. Na segunda equação, está falando o seguinte. Se aparecer lista vazia na esquerda, você pega o que tem na direita e copia na saída. Você percebe que essas duas equações elas são exatamente iguais? Uma coisa... A de cima é um caso particular da de baixo. Porque na de baixo é qualquer lista YS, tá? Opa, se isso está acontecendo, isso me leva a crer que a primeira equação é redundante. Que eu não preciso dela, tá? Que aquela segunda equação ali, da linha, o que virou a linha 61, já é o suficiente. Por quê? Ela está dizendo para mim, pega o que tem do lado direito, se vier no lado esquerdo uma lista vazia, pega o que tem do lado direito e copia na saída. Você já sabe o que é a saída. Pum, só copia. Tá? E as duas equações estão fazendo isso para dois casos particulares. Só que eu posso vir aqui generalizar essa coisa. Repare que agora o significado mudou, tá? Da equação. Quando eu tinha essa primeira equação aqui, YS, eu sei que não será uma lista vazia. Porque se fosse, a primeira equação já capturou. Agora, quando eu deleto essa linha aqui, esse YS é qualquer lista, inclusive a lista vazia. Tudo bem? Porque eu não tenho... Agora é a primeira equação. Então, falando, qualquer lista, YS, bota na saída. Tá tranquilo? Beleza? Tá? Acho que aqui é bem sossegado, né? Aí repara outra coisa, tá? Repara outra coisa, porque essas duas equações de baixo aqui, elas também acontecem um fenômeno parecido, tá? Dá uma olhada só numa coisa aqui. Eu vou abrir esse padrão aqui. Opa. Eu posso desconstruir, né, aquele XS falando, tem um primeiro elemento X e o resto da lista, tá? E aí eu tô falando aqui que na saída eu quero pegar e botar o X e o XS, que é essencialmente, pega o que tem do lado esquerdo e bota na saída, tá? Tudo bem? Até aí? Tá? De boa, né? Só que olha só o negócio aqui. Na equação de baixo eu falei o seguinte, é a cauda do XS merge com a cauda do YS, tá? Eu posso escrever a mesma coisa aqui. E repara o negócio que vai acontecer, ó, XS concatenado com com o que tem chegando no lado direito, que é uma lista vazia. Posso vir aqui e escrever. O que eu estou fazendo é deixando as duas equações agora bem semelhantes, sem mudar o significado das duas, tá? E por que isso aqui não muda o significado da linha 62 que eu estou alterando? Porque tem uma linha aqui, em algum lugar, que fala para mim, cara, XS merge com uma lista vazia do lado direito, tá? Com a lista vazia do lado direito, é a mesma coisa de fazer essa treta aqui. Tudo bem? Até que, em algum momento, no XS vai ter uma lista vazia. Porque perceba, eu peguei a lista do lado esquerdo, tirei o primeiro elemento, botei lá na lista, e aí agora eu estou fazendo a chamada recursiva só com o resto da lista. Na hora que eu fizer essa outra chamada, ele vai pegar o próximo elemento, vai botar na lista, e vai fazendo essa montagem até que no lado esquerdo não tem mais nenhum elemento na lista. Até então ele não tocou do lado direito, tá na lista escrito no lado direito. Quando tiver ali chegar naquele XS, chegar numa lista vazia, tá? Deixa eu escrever. Tô falando, mas isso não vale a pena só falar, né? Deixa eu jogar isso para lá. Opa, ficou pequeno.
Deixa eu rodar manualmente aqui um exemplo do que estaria acontecendo naquela lista ali. Imagina que eu estou tentando concatenar, tá? A lista 1, 2. Eu vou usar esse símbolo aqui para o merge, só porque é o símbolo que está na biblioteca padrão, mas usem a mesma função que eu estou fazendo. Opa! E aí eu estou concatenando com lista vazia do lado esquerdo. É o que eu quero ver a linha 62, o que está acontecendo, tá? Então, repare, na hora que ele vê esse padrão aqui, ele vai... Primeira coisa, ele olha a primeira equação. Ele fala, do lado esquerdo tem lista vazia? Não tem. Então, não é essa equação. Ele vai para a segunda. Aí ele fala assim, do lado esquerdo tem alguma coisa que não é uma lista vazia. Do lado direito tem uma lista vazia. Então, esse aqui é o padrão que vai encaixar. Qual é a saída, tá? O resultado disso aqui vai ser 1, 2 pontos. O resultado dessa coisa, que é uma lista que tem 2, só o elemento 2, mais, vazio. Só um segundo aqui, pessoal. Mais, a coisa. Aí ele repare, tá? Agora eu preciso tentar descobrir o que é isso aqui. Porque cons, eu já sei que é um pedacinho de lista. O que é indefinido, que eu preciso continuar processando, é o que tem do lado direito. Aí eu olho e falo, beleza. Isso aqui, então, o resultado vai ser cons. E agora vamos olhar o que tem dentro do parênteses. Ele vai lá nas equações e fala assim, beleza, vamos olhar as equações. O que tem do lado esquerdo é uma lista vazia? Não é. Então, não vai ser a primeira equação. Aí ele olha na segunda equação. O que tem aqui é uma lista que não está vazia e do lado direito uma lista vazia? Sim. Então, ele vai encaixar nesse padrão aqui. Quanto que é o resultado desse pedaço? Ora, é pegar o primeiro elemento da lista do lado esquerdo, que agora é o 2, fazer o cons disso, tá? O que sobrou da lista, que é ali lista 2, sobrou uma lista vazia, mais, com a lista vazia. Repare que eu não toquei na lista da direita, tá? Tem alguma coisa no parênteses que eu não sei o que é. Preciso continuar avaliando o que tem dentro do parênteses. Então, o resultado que é isso aqui é dentro do parênteses. Aí eu vou lá nas equações de novo. Primeira equação. Do lado esquerdo tem uma lista vazia e do lado direito tem uma qualquer coisa? Sim. Quanto que é o resultado? Copiar o que tem do lado direito. Copiar o que tem do lado direito é a lista vazia. Então, repare que isso aqui é sinônimo da lista 1, 2. Beleza? Que é exatamente o que eu gostaria. Então, repare que escrever essa equação aqui desta forma, tá? Faz o que eu gostaria que fizesse. Tá? Faz o que eu gostaria que fizesse. E aí, repare que, tá? As duas equações, olha como elas são semelhantes. Elas estão falando o seguinte. Do lado esquerdo tem um padrão, que é o padrão diferente da lista vazia. Do lado direito eu tenho uma lista. Como é que tem que ser o resultado? Nos dois casos. Pega o primeiro elemento da lista da esquerda, faz o cons, e faz a chamada recursiva com o que sobrar da lista da esquerda com o que tiver no lado direito. Copia o lado direito aqui, ó. Pum, pum, tá? Exatamente o mesmo padrão que a gente pode generalizar e falar o seguinte, em vez de usar a lista vazia explicitamente e o YS para falar uma lista, qualquer lista, ora, qualquer lista inclui a lista vazia. Tudo bem? Então, aquela segunda equação é redundante com aquela equação que eu acabei de deletar é redundante com esta. Tudo bem, gente? Repare que eu não estou demonstrando, tá, que essas duas equações são suficientes. Não estou demonstrando mais nada disso. Só estou dizendo que, cara, tinha 4 casos. Eu sei que todos os 4 casos eram os 4 casos possíveis, porque não tem mais outras formas de fazer listas. Eu enumerei os 4 casos. E aí eu tenho um programa que funciona. E aí, depois, num segundo momento, tá, tendo um programa que funciona, eu olho agora, eu comecei a analisar e falei assim, olha só, essa equação é redundante com aquela, aquilo, não sei o que, não preciso dessa. É uma possibilidade, tá? De ter coisa sobrando. Então, se estiver sobrando, você elimina. Tudo bem? Vamos carregar aqui para ficar todo mundo convencido. Repare, concatenar duas listas, tá? Se do lado direito tiver a lista vazia, dá o resultado que eu estava querendo. Se do lado esquerdo tem a lista vazia, tem o resultado que eu estou querendo.
Se do lado direito, ou se todo mundo tem lista vazia, me dá o resultado que eu quero. As 4 possibilidades continuam ok funcionando aqui. Alguma dúvida nisso, gente? Porque reparem, tá? O que eu tô fazendo aqui é muito parecido mesmo, tá? Com o que vocês fizeram lá em sistemas digitais. Meio que tem uma tabela verdade, de um sistema que tem, no caso aqui, tem 2 entradas booleanas, 2 entradas lógicas, né? Como se fosse uma função de 2 variáveis. Se são 2 variáveis, só tem 0 e 1, cada uma só pode assumir 2 valores possíveis, tem 4 combinações possíveis na entrada, e aí você foi olhando e vendo, tentando escrever um conjunto de equações final, tá? Que descreve totalmente a função que você está querendo. Tudo bem? Exatamente assim, uma ideia muito semelhante do que vocês faziam lá em sistemas digitais. Alguma dúvida até aí, gente? Repare que a gente pode fazer isso, tá? Por quê? Por que a gente está podendo fazer isso? Porque as minhas funções aqui, elas são o que a gente está chamando de puras. A única informação que elas têm para processar é a informação que elas receberam explicitamente pela entrada. Então, eu sei que está entrando, eu posso enumerar os casos e tratar dos casos. E perceba outra coisa. Não é porque a minha estrutura é potencialmente uma estrutura infinita que eu tenho infinitos casos que eu tenho que tratar. A forma de construção da lista, mesmo uma lista infinita, que tem infinitos elementos, mostrei para vocês que é completamente plausível construir isso, mesmo ela é construída somente a partir de 2 regrinhas básicas, tá? No caso lá, a lista vazia e o cons. Então, esses elementos construtivos que eu preciso pegar para definir as equações e definir funções aqui. Todo mundo beleza com isso? Eu vou melhorar essas noções, tá? Mas eu quero primeiro introduzir mais frouxo para vocês. Tá todo mundo de boa? Segunda coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Nem sempre é fácil e rápido de olhar quanto tempo ou qual a complexidade do que vai acontecer aqui, tá? Mas perceba uma coisa, tá? Olha, em especial nessa equação da linha 62. O resultado, tá? O resultado e o que eu escrevi aqui para vocês, a avaliação desse negócio aqui, repare que eu tive que ir passando na lista da esquerda elemento por elemento e coletando cada um dos elementos e montando uma lista na saída. Quando eu terminei de passar pela lista da esquerda, eu vou e copio a lista da direita, que é o que essa equação está me falando. Mas na lista da esquerda, eu preciso ir pegando elemento por elemento, do jeito que está definido aqui, elemento por elemento, e passando por eles e montando e coletando para montar a lista no final. Isso quer dizer que a complexidade dessa função aqui, o tempo que isso vai demorar, basicamente, tá? Uma medida de complexidade tem a ver com o comprimento da lista do lado esquerdo. Então, se a lista do lado esquerdo tem, sei lá, 1000 elementos, e a lista do lado direito tem 1 elemento, eu vou gastar aproximadamente o mesmo tempo, se nos 2 casos eu tiver 1000 elementos na lista do lado esquerdo e 1 trilhão de elementos do lado direito. Porque eu nunca percorro a lista do lado direito, só copio ela de um lado para o outro. Tá? Agora, a lista da esquerda, eu estou percorrendo elemento por elemento, que é o que está acontecendo aqui na hora que eu estou desconstruindo o elemento da lista e usando ele para acumular em outra lista. É isso que está escrito aqui. Tudo bem? Então, isso aqui tem uma certa... É razoavelmente eficiente isso daqui se a lista do lado esquerdo for pequena. Tá? Não importa, ele não se importa com o tamanho da lista do lado direito, só com o tamanho da lista do lado esquerdo. É uma observação em cima disso. Tá? Nem sempre é fácil da gente fazer essa análise aqui, tá? De tentar descobrir quanto que é a complexidade dessa parada. No caso aqui é N, onde N é o número de elementos da lista da esquerda. Tá? É razoavelmente fácil de todo mundo perceber isso. Seguindo aqui, tá? Seguindo aqui. Na nossa biblioteca de funções com listas, tá? Outra função que vocês basicamente acaba usando bastante, tá? É uma função length. Vou chamar de length linha, porque tem ela definida lá na biblioteca base, só para não colidir os nomes, tá? Uma função que pega uma lista de qualquer coisa e me dá... No meu caso, vou definir ela com int, tá? Eu quero contar quantos elementos tem naquela lista ali. Vou seguir o mesmo padrão, gente, ó.
Vou olhar, desconstruir a lista. Só tem 2 casos, tá? A lista vazia, não tem nenhum elemento lá, então o comprimento dela é 0. É meio óbvio, tá? For 0. Length linha. Se por outro lado a minha lista for formada assim pelo cons, eu sei que tem no mínimo um elemento do lado esquerdo e, sei lá, N elementos do lado direito, lado no XS. Então eu sei que isso aqui é no mínimo 1 mais, tá? 1 mais 1, que é aquele elemento X, vou contar ele, mais a quantidade de elementos que tiver do lado esquerdo. Beleza? Aqui ele está recomendando que eu use uma outra função lá, tá vendo que ele usa foldar. A gente vai chegar nessa história de fold R aqui um pouco mais para frente, porque a gente pode reescrever essa função em particular e várias outras que eu fui colocando aqui em termos de outras funções que são bem mais gerais, tá? Mas deixa para depois, tudo bem? Mas o linter aqui ele não deixa de tentar me ensinar alguma coisa, uma coisa nova, tá? Seguindo, essa daí é fácil. Seguindo. Vamos reescrever essas funções aqui. Aliás, vou até escrever em cima aqui, tá? Vamos reescrever essas funções aqui, ó, que eu escrevi que eu fiz aqui, o map, filter, concat, tá? Que eu fiz a partir de compreensão de listas aqui inicialmente, é uma possibilidade. A outra possibilidade, que é bem mais interessante para escrever teoremas depois, tá? É escrever as equações, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Em vez de fazer essa daqui, vamos definir aqui um map linha. Lembrando, o que o map tem que fazer? Tem que pegar cada elemento da lista e aplicar uma função f que eu recebi de fora nela. Então, o primeiro elemento, que é, sei lá, x0, eu quero que a saída seja f de x0. O segundo elemento, que é x1, eu quero que seja f de x1 e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho map linha, eu recebo uma função f para trabalhar. Se na minha lista estiver vindo a lista vazia, não tem nada, nenhum elemento para aplicar, eu falo, produz a lista vazia. Não tem nenhum elemento aí dentro, não faço nada, tá? É meio fácil, meio óbvio. Por outro lado, map linha. Se chegar para mim uma lista que tem esse formato, um elemento e o resto da lista, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso montar uma nova lista aqui. O primeiro elemento é f de x, é pegar aquele elemento x, que é o primeiro, pegar a minha função f e usar ela para produzir um novo elemento, que é do tipo bzinho, no caso ali. Olha a assinatura da lista, da assinatura de tipo da função. Ela pega um azinho que estava na lista, que é o x, que é do tipo azinho, produz um elemento bzinho, que é esse elemento aí, f de x. O resultado disso. Repare que eu não sei que resultado é esse, porque eu não sei quem é essa f, tá? Mas eu também não preciso saber. Botei f de x. Isso aqui vai ser o primeiro elemento da minha lista. O resto da minha lista tem que seguir o mesmo padrão. E aí eu vou fazer recursivamente chamar map linha f, passando o resto da lista. Tudo bem? Todo mundo está tranquilo com isso aqui? Tecnicamente, você não precisa dos parênteses, tá? Isso aqui é realmente suficiente, tá? Vários de vocês vão preferir colocar parênteses aí, mas não é necessário, tá? A ordem de precedência dessa coisa. Por quê? Não é necessário. Porque a ordem de precedência da aplicação de uma função é maior do que qualquer outro operador que aparecer aí no meio do caminho para vocês. Então, sempre que ele tiver dúvida entre fazer, a f recebe um argumento e tem uma outra coisa aqui do lado direito, como se fosse um segundo argumento chegando aqui, tá? Ele vai olhar e falar, cara, mas essa f aqui, eu estou recebendo um argumento, ela de um argumento, então isso aqui já é suficiente para mim, acabou, resolveu o problema aqui. Então, ele já sabe o que fazer. Próximo. Vou fazer aqui o concat antes do filter. Concat linha. Lembrando, concat pega uma lista de listas e fleta, tipo, achata isso aí numa lista só, tá? Tem várias outras, em outras linguagens de programação, pessoas chamam inclusive essa operação de flat ou flatten, tá? Que é tipo achatar mesmo, é tipo pegar uma estrutura que tem mais de um nível e achatar ela, tá? Num nível só. Então vamos lá. Se eu receber a lista vazia, ora, a lista vazia só tem nenhum elemento para botar, a saída tem que ser a lista vazia. Acabou, tá? Por outro lado, se eu tenho aqui, ó, concat linha. Se eu tenho
o primeiro elemento, repare, o primeiro elemento aqui dentro é uma lista. E aí, o resto é uma lista, são uma lista de listas. É o restante dessa coisa aqui, tá? Do que tem aqui dentro. Opa, o que vai ser isso daqui? Vai ser a lista, a primeira lista, concatenado, que é a função lá merge, que a gente chamou, fez ali embaixo, tá? Eu concatenar as duas coisas. Pega a primeira lista e concatena. Concatena com o quê, professor? Concatena com o resultado de concatelinha XSS. A chamada recursiva na parada. Por que ele está me reclamando aqui? XS é uma lista de lista. Aliás, XS é uma lista, é uma lista de azinho. O XS é uma lista de azinho. Não sei porque ele está reclamando especificamente desse caso aqui. Deixa eu vou fazer assim. Enfim. Mas é isso aqui, tá? Pega o primeiro elemento, bota na saída, concatena isso para poder montar uma lista com o resultado do concatelinha com o restante da lista de listas que sobrou lá para a gente fazer. Tudo bem? Seguindo, o filter. O filter é decidir se eu pego um elemento da lista e mantenho ele ou não, tá? Na lista de saída. Então é assim, né? Filter linha. Eu pego uma função que retorna verdadeiro ou falso. E aí eu tenho o caso, primeiro caso da lista vazia. Se eu tenho um caso da lista vazia, o resultado tem que ser uma lista vazia. Não teria um elemento para manter ou não, para jogar fora ou manter lá, faz a lista vazia. Filter linha P, por outro lado. Se esse aqui for meu formato, tá? Aí, muita atenção. O que eu preciso fazer aqui é, primeira coisa, pegar aquele elemento X, entregar ele para a função P, e aí testar. Se isso aqui for verdadeiro, tá? Se isso aqui for verdadeiro, eu quero pegar esse X, colocar na lista, e aí processar o restante da lista. Se não for verdadeiro, eu quero jogar esse X fora e processar o restante da lista. Eu vou fazer um if else aqui, ó. Se P de X for verdadeiro, então, tá? Esse elemento precisa ficar na lista final. Eu boto ele lá na lista final, processo o restante da lista. Processo o restante da lista. Se não, meu editor ficou louco. Se não, eu vou jogar fora esse X e processar o restante da lista. Tudo bem, gente? Não sei porque ele está reclamando disso aqui, mas... Mas é essa aí a solução. O que é? Ah, tá. Por isso. Eu preciso manter esse predicado aqui. Tá faltando argumento, né? Pronto. E lá no concat? Lá no concat eu tô meio bolado porque que ele tá reclamando esse... Que ele não tá conseguindo tipar isso aqui. Ele tá reclamando de tipo, tá? Depois eu checo o que tá acontecendo. Mas a solução é essa. Tipo, na minha anotação... É exato. Ah, é óbvio que ele vai tá errado. Porque aqui, ó, não é uma lista que tem coisas lá dentro, né? Isso aqui era para ser um parêntese. É óbvio que ele está reclamando, tá, gente? Esse padrão aqui é o que eu estou procurando, não aquele padrão. Aí eu estou confundindo realmente ele. Estou falando que tem uma lista aí dentro, tem cons, uma coisa completamente doida que eu estava fazendo ali dentro, tá? Pronto. Agora ele vai parar de reclamar. Tudo bem? Então repare que não tem uma... Tecnicamente aqui, tá? O melhor ou pior. Vou mostrar para vocês que tem outras formas depois, inclusive, de reescrever essas funções. Todas elas, mas que eu quero que vocês reparem que todas elas seguem o mesmo padrão. Essa map, filter, concat, todas elas seguem o mesmo padrão, que é a função, alguma coisa, testa com a lista vazia, faz... E aí todas elas, ó. Se vier uma lista vazia, você retorna a lista vazia. Se vier a lista vazia, retorna a lista vazia. Se vier a lista vazia, retorna a lista vazia. Todas elas aconteceu isso. Em todas elas aconteceu. Se a lista não for vazia, você faz alguma coisa com esse elemento X. Tá vendo aqui? Você faz alguma coisa com esse elemento X. E essa coisa, esse resultado,
você bota como primeiro elemento numa lista de saída. Aqui, ó. No caso aqui eu fiz f de x. No caso aqui, nesse caso aqui eu fiz. Pega a primeira coisa da lista de x, da lista que você tem aqui, tá? No caso aqui eu concatenei com outra coisa para montar uma lista. E nesse caso aqui eu decidi se eu vou manter ou se eu vou jogar fora, tá? Mas em todos os casos pega esse primeiro elemento, processa ele, decide se ele fica na lista ou não, se vai alterar ou não, mas usa ele para montar o primeiro elemento da lista, chama o cons e faz a chamada recursiva com o restante, da mesma função que você está. Tudo bem? Em todos os casos aconteceu isso. Todos os 3 casos aconteceu isso. É um padrão que vai se repetir e a gente depois vai querer generalizar isso numa função, tá? Que é o que a gente vai ficar fazendo depois olha só, toda vez que a gente encontrar um padrão, aqui claramente tem um padrão, a gente vai dar um nome para esse padrão, vai generalizar ele, vai abstrair ele e vai usar ele para definir depois outros caras. Por quê? Porque aí a gente vai ter uma função que é muito mais genérica e essa função a gente otimiza ela. E aí a gente, de graça, está otimizando, sei lá, dezenas, centenas de outras funções particulares, tratando de um caso mais geral. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Aqui tá de boa, né? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Seguindo. Por fim aqui. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Outra aqui. 2 outras funções. A gente usa bastante quando está processando lista também. Vão ser 2 funções. Também tem alguns teoremas interessantes em cima delas, tá? A primeira delas é uma função que eu vou chamar de zip. Aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar 2 listas. Uma lista de Azinho. Uma lista de Bzinho. E eu quero juntar as 2 numa lista só, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou, como se fosse um zíper que pega um elemento de um lado do zíper, um outro elemento do outro, e junta eles, meio que agarra eles dois assim, ó, une os 2 caras, vai fazendo isso em todos elemento por elemento, formando como se fosse o zíper fechado, tá? Eu quero fazer uma lista que junta, lá dentro tem tuplas que juntam, de um lado, o elemento da lista da esquerda com o elemento da lista da direita. Então, essencialmente, o que eu quero o primeiro elemento da esquerda juntar numa tupla com o primeiro elemento da direita. O segundo elemento da lista da esquerda com o segundo elemento da lista da direita. O terceiro elemento da lista da esquerda com o terceiro elemento da lista da direita. E assim sucessivamente, até acabar os elementos. Então, não tem mais o que fazer, tá? Então, vamos lá. Vou chamar isso aqui de zip-linha, só para não colidir também com a biblioteca básica, tá? Então vamos lá. Repare que aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas aqui eu poderia começar fazendo uma coisa. Lista vazia com lista vazia com lista cheia com lista vazia, lista cheia com lista cheia. E aí depois fazer todos os casos, e aí depois tentar eliminar redundância. Inclusive, acho que é um bom caso aqui de fazer. Lista vazia com lista vazia, não tem nenhum elemento para juntar. Lista vazia. Zip linha, vamos lá. Lista vazia com qualquer outra coisa, que eu vou definir como sendo uma lista vazia. Tá, gente? Eu vou definir como sendo uma lista vazia. Por quê? Porque eu tenho uma lista do lado esquerdo aqui, mas não tenho nada do lado direito para juntar com ela. Então eu vou falar assim, não tenho nada para juntar, não vou juntar nada. Só joga fora. Bom, tá? Que é um pouco parecido com o que acontece quando um lado do zíper é mais longo, mais comprido do que o outro, tá? Você vai juntando, até que uma hora que um dos lados acaba, e aí você não consegue andar mais com o zíper. Aí acaba, tá? Continuando aqui, ó, o zip linha. Se eu tenho eu vou chamar isso aqui de YS, que é do lado esquerdo. Se eu tenho elementos do lado esquerdo, mas eu não tenho nenhum elemento do lado direito. Opa. Mas eu não tenho nenhum elemento do lado direito, eu vou simplesmente deixar isso vazio aqui. Tudo bem? Tá lá, não tenho nada para juntar. E aí vem o último caso, que é o caso interessante, onde eu tenho x com xs do lado esquerdo, eu tenho ys do lado direito, e aí aqui eu tenho alguma coisa mais interessante que eu posso fazer. Eu tenho um elemento do lado esquerdo, eu tenho um elemento do lado direito, que eu quero fazer juntar os dois. Então, vou montar a tupla, vou botar eles na lista final, na lista que eu estou tentando construir, e aí o que eu vou fazer? Vou chamar recursivamente aqui o zip linha para processar o que sobrou daquelas listas ali. Tudo
Tudo bem, pessoal? O que ele está reclamando aqui? Conflicting definition for XS. Ah, porque eu não posso chamar duas coisas diferentes com o mesmo nome. Tudo bem, gente? Aí repare, tá? Basicamente o que está acontecendo aqui tem uma equação que é a equação interessante, vamos colocar assim, que é a última, e todas as outras qualquer outro caso, lista vazia. Eu posso reescrever essa parada assim, tá? Deixar a última equação aí, é interessante. Qualquer outro caso, resultado é lista vazia. Ela pega as três outras equações. Tá? Todo mundo tranquilo até aí? Vamos rodar essa aqui para vocês verem ela em ação, né? Zip linha. Então, uma lista que tem 1, 2, 3. Uma outra lista tem 4, 5, 6. O que ela vai fazer? Vai juntar elemento por elemento. Vai formar uma lista só. Se do lado direito tiver menos elementos, então, por exemplo, do lado direito só tem um elemento e na lista da esquerda tem 3. Ele vai fazer o que for, ele vai fazer até onde for possível e vai jogar fora o resto. Mesma coisa do lado direito, do lado esquerdo, vai fazer até onde é possível e vai ignorar o resto. E se eu usar a lista vazia em qualquer lugar aí, o resultado é a lista vazia. Todo mundo pegou o que esse zip linha faz? Tá? Essa é também tranquila, tá? Por fim, a última que eu queria mostrar aqui para vocês é uma que chama zip with, tá? Que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer alguma coisa muito parecida com o zip, tá? Eu quero pegar elemento com elemento e juntar ela. Só que em vez de juntar, formando uma tupla e jogando tudo na saída, eu quero receber uma função. Eu quero receber uma função que vai pegar o primeiro elemento da primeira lista, o primeiro elemento da lista da direita, vai juntar as duas com essa função que eu passo para ela, e aí produzo o primeiro elemento da lista na saída. E assim eu vou, sucessivamente, vou atravessando as duas listas, tá? Então, presta bem atenção nesse tipo. Eu quero primeiro Aqui dentro vai ter uma função, tá? Deixa eu escrever o resto aqui primeiro para vocês entenderem bem de onde vai vir aquela assinatura da função ali. Eu vou pegar uma função, uma lista de Azinho, que é a lista do lado esquerdo, uma lista de Bzinhos, que é a lista do lado direito, e eu quero produzir, potencialmente agora, uma lista de Czinhos, uma lista de qualquer outra coisa, porque eu vou pegar um elemento tipo A, vou combinar com o elemento tipo B, e o caso mais geral é eu pegar esses dois aqui e produzir uma terceira coisa que é tipo C. Tá? É o caso mais geral que eu posso pensar. Claramente aqui, eu acho que deve ficar claro para todo mundo que essa função aqui dentro, ela tem que receber, de um lado, um elemento de Azinho, que vai vir da primeira lista, um elemento Bzinho, que vai vir da segunda lista, e ela precisa produzir o Czinho, que vai ser encaixado na lista na saída. Então, esse aqui tem que ser o tipo dessa função. Beleza? Então, vamos implementar zip with linha. Então, vamos lá. Zip with linha. F, lista vazia com lista vazia, não tem o que fazer. Retorna a lista vazia. Zip with linha da função. E aí eu tenho elementos, deixa eu chamar assim, ó. Eu tenho elementos do lado esquerdo, mas eu não tenho nenhum elemento para juntar com ele do lado direito. Lista vazia. Não tenho nada para juntar, para combinar. Zip with linha F de lista vazia com YF. Eu não tenho nada do lado esquerdo para combinar com o que está vindo do lado direito. Lista vazia. Mesmo caso que aconteceu no caso anterior. E aí aqui a equação interessante. Zip with linha F. Eu tenho elementos do lado esquerdo para processar. Eu tenho elementos do lado direito para processar. E aí o que eu quero fazer eu quero pegar os dois primeiros caras e entregar para essa F. Então o primeiro elemento na saída é F de X e de Y, combinado com o resto, processar o resto da lista, tá? Quero processar o resto da lista. Então, eu quero pegar e fazer zip with linha, quero continuar com a mesma função, com a lista, o que sobrou das listas. Tudo bem, gente? Mesma coisa da anterior ali. Repare que eu tenho uma equação, que é essa última aqui, que é de fato a equação interessante. Todas as outras estão falando para mim.
Qualquer combinação com lista vazia, o resultado é lista vazia. Então eu posso generalizar isso aqui, falando que se não for o primeiro caso, vai ser lista vazia. Inclusive aqui eu não preciso nem saber que F que é essa, né? Não preciso saber mais nada. Qualquer outro caso que não for aquele último ali, é lista vazia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vamos mostrar para vocês ela em operação, né? Então vamos lá, ó. Vou fazer um exemplo zip with linha. Estou combinando elementos que são números de um lado, números do outro. Vou combinar, por exemplo, com a função de soma, que é uma função que recebe dois argumentos. Do lado esquerdo está recebendo números, que é a da lista do lado esquerdo. Do lado direito está recebendo números, que é o que tem na lista do lado direito. Então está compatível, tá? O que vai acontecer? Cada elemento na lista de saída vai ser a soma do primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Se não tiver elementos suficientes, ele vai até onde der, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E se tiver lista vazia em qualquer momento, lista vazia no final. Não tem elementos mais para processar para processamento. Todo mundo pegou aqui? Todo mundo de boa? Olha só o negócio aqui, gente. Olha só o negócio aqui. Aqui, ó, no lado de cá. O zip with linha recebe uma função, tem dois argumentos, né? Ó, A, B, C. Dois argumentos, A e B, e produz um C, produz um resultado C, tá? O zip, repara só o negócio aqui, ele não recebe uma função, mas ele usa uma função aqui dentro, que é essa função aqui, ó. O construtor da tupla. Dá uma olhada no negócio aqui. Qual que é o tipo dessa coisa, tá? O tipo dessa coisa aqui, ó, que é o construtor da tupla. Opa, essa parada aqui é uma função que recebe um Azinho, recebe um Bzinho e produz uma coisa que eu posso chamar de Czinho. Que é exatamente o que o zip with linha precisa. Exatamente o que ele precisa, tá? Então, repara um negócio só. Olha só que curioso. Quando eu faço aqui zip linha com determinadas funções, ele dá esse resultado. Se eu fizer zip with linha, e aí aqui dentro da função eu passar para ele o construtor da tupla, que tem um tipo que encaixa ali, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele faz exatamente a mesma coisa que o zip faz, tá? Então isso aqui me indica, tá? Me indica que esse zip with é uma função mais geral, mais abstrata, que eu vou chamar aqui, do que o zip. Por quê? Porque eu posso escrever o zip a partir dela, tá? Posso escrever aqui zip linha é zip with linha passando essa função que é o construtor da lista. Reparem. Tá? Reparem, eu estou dizendo que as duas coisas são sinônimos. Tá? E elas, de fato, eu não estou demonstrando, tá? Em algum momento é até interessante fazer essa prova aqui, mas intuitivamente vocês percebem que, cara, olha só, se eu encaixar essa função em particular aqui, no zip with, ela faz exatamente o que o zip precisa fazer, tá? Exatamente o que o zip precisa fazer. Então esse zip with vai ser uma função bacana pra gente, porque eu posso escrever outras a partir dela, tá? Outras interessantes, tá? A gente usa esse zip pra caramba. Todo mundo pegou até aqui, gente? Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Para eu fechar meu zips. Para eu fechar meu monólogo aqui sobre listas e a gente andar para frente. Vamos fazer uma função de sorting aqui, tá? Só para a gente ir naquela linha de cara, vamos fazer alguma coisa, vamos mostrando aqui para vocês como é que essa história de programação funcional torna fácil assim programar várias e várias coisas, tá? Vamos fazer. Minha nota está errada aqui, deixa eu só corrigir. Sorte de lista vazia. Vamos lá. Vamos definir a função sort. Ordenar, tá? Inclusive, eu acho que... Deixa eu salvar um negócio aqui. Sorte, beleza. Não tem... Ela não vai quebrar meu... já não está pré-definido, não tem nenhum sort já pré-definido ali. Vou fazer uma função sort, tá?
que faça o seguinte coisa. Ele pega uma lista de Azinho e ordena a lista de Azinho. Bem? Então eu quero a função com essa assinatura aqui. Pega uma lista de Azinho, rearranja os elementos de tal forma que os elementos estejam ordenados, estejam na ordem. Então, por exemplo, se eu pegar uma lista lá que é, sei lá, 3, 0, 4, eu quero que seja 0, 3, 4, o resultado final. Tá? Ordena, bota numa ordem. No caso aqui eu vou usar a ordem crescente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos indo, porque vocês vão ver que a gente vai precisar modificar essa assinatura de tipo aqui. Mas vamos por partes. Tá? Eu acho sempre interessante ir fazendo, e ir construindo e vendo o que precisa acontecer. Então vamos lá. Vou seguir na mesma toada, tá? Sorte. Se eu estiver recebendo uma lista vazia, a lista vazia já está ordenada. Não preciso fazer nada com ela. Assim, por definição, né? Lista vazia não tem nenhum elemento para ficar fora de ordem. Então retorna ela lá. Pronto. Não preciso fazer mais nada. Por outro lado, se eu receber uma lista que tem um elemento só, cara, um elemento só, uma lista que só tem um elemento, ele já está na posição correta dele, né? Tipo assim, não faz sentido, não faz sentido falar, vamos trocar ele de lugar, nada disso. É um cara que a gente só vai lá e copia na saída. Não tem muito o que fazer. Próximo padrão. Esse aqui é um pouco mais interessante. Eu tenho uma outra lista qualquer, que aqui nessa altura eu já sei que não é uma lista vazia, não é uma lista só com um elemento. Agora tem no mínimo 2 elementos. Tem no mínimo 2 elementos nessa lista aqui, tá? Aí o que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, cara, eu posso pensar que eu tenha uma operação que divide essa lista em duas partes. Por exemplo, pega isso aqui, sei lá, estou ordenando essa lista aqui. 4, 3, 0, sei lá, 10, 11, sei lá, 5. Eu posso pensar o seguinte, tá? Quebra essa lista em duas partes. E aí a gente pode pensar aqui. Eu posso querer simplificar, tá? Porque ordenar uma lista grande é mais difícil que ordenar uma lista pequena. Eu posso pensar assim, cara, quebra essa lista em duas partes. Vou até botar um número par aqui para ficar um pouco mais fácil de enxergar. 5, sei lá, 1. Quebra essa lista em duas partes aqui e fala o seguinte. Vamos ordenar o lado esquerdo, em separado do lado direito. Vamos ordenar do lado esquerdo. Vamos ordenar o lado direito. Depois vamos tentar traçar uma estratégia para juntar os dois, tá? Então eu vou querer tentar fazer, 3, 0 e 10. Ordenar esses caras em separado do 11, 5, 1. Tentar ordenar esses dois caras. Seguindo a mesma estratégia. Quebra essa lista em duas partes, tá? Eu vou quebrar ela, tipo, aqui, tá? Quando tiver ímpar, eu vou dizer que estou quebrando nesse ponto aqui, porque não tem como eu quebrar o elemento lá no meio, né? Aí eu vou falar o seguinte, cara, vamos trabalhar o lado esquerdo, depois a gente trabalha o lado direito, mesma coisa, depois a gente tenta ir voltando. Opa, do lado esquerdo sobrou uma lista que tem 3, sobrou uma lista que tem 0 e 10, do lado aqui, sobrou 11, do lado de cá sobrou 5 e 1. E aí, olha só o negócio aqui. Esse cara aqui, eu já sei que ele está ordenado. Não preciso mais fazer nada. Eu já sei que esse elemento está na posição correta. Essa lista aqui eu já sei que está ordenada. Não preciso fazer mais nada. É o que, por exemplo, a linha 93 está falando para mim, inclusive. Esse problema já está resolvido. Do lado de cá, vou quebrar esse aqui. Vou quebrar esse aqui. Vou ter essas duas sublistas aqui para ordenar. Do lado de cá eu tenho estas sublistas. E repare, essa lista ordenada, essa também, essa também, essa também. Então, cada pedacinho do problema já está resolvido. Cada pedacinho do problema. Agora, a questão é voltar, tá? Então, olha lá o negócio. Eu tenho uma lista aqui, duas listas aqui que eu tenho que voltar. Cada uma só tem um elemento. Ora, basta eu ir lá, olhar cada um dos dois elementos, ver qual é o menor e botar eles na lista e ordenar a lista. Cara, olha só, claramente, o 0 tem que vir antes do 10. Claramente, eu preciso vir daqui, montar uma lista que tem 0 e tem o 10. Do lado de cá, claramente o 1 tem que vir antes do 5. Então, pego o 1, coloco antes do 5. Opa. Coloco 1. Coloco o 1 antes do 5 e volto. Aí agora, olha só, o problema que eu tenho que fazer. Vou até começar a mudar de cor aqui. Agora eu tenho que juntar
esse com este. Só que esse do lado esquerdo só tem um elemento, tá fácil também, tá? Por que eu posso fazer? Eu posso pegar esse elemento aí e andando na lista do lado direito, que tem mais coisas, e falando assim, esse cara aqui, ele tem que ficar à esquerda ou à direita do primeiro elemento? No caso, ele é o 0. Ah, tem que ficar à direita. Então, anda ele. O 0 tem que ficar à esquerda. O próximo, o 10. Esse cara tem que ficar antes ou depois do 10? Tem que ficar antes. Bota ele lá e aí termina de processar. Então, o resultado disso aqui vai ser a lista 0, 3, 10. De maneira análoga, tá? Juntando ó, isso aqui com isso aqui. Eu vou montar uma lista aqui, que vai ser 1, 5, 11. É o que eu quero fazer, tá? A gente não sabe ainda como, mas é o que eu quero fazer, eu quero que aconteça. E aí aqui agora eu preciso juntar, né? Eu preciso juntar, ó, esse cara aqui, que é esse pedaço, esse cara aqui, que é esse pedaço. E aí eu posso fazer o seguinte. Pega um primeiro elemento de um com o primeiro elemento do outro, porque as duas listas estão ordenadas, as duas sublistas estão ordenadas, tá? Pega o primeiro elemento e compara, um de cada um. E fala assim, beleza, o que for menor, eu sei que tem que ser o primeiro elemento da lista final. Claramente, porque o primeiro elemento aqui é o menor da lista da esquerda, o primeiro elemento aqui é o menor da lista da direita. Não tem outra opção. As já estão ordenadas, esses pedacinhos menores. Então, vem aqui e monta aqui. 1, 0. Agora eu vou pegar e comparar o 3, que é o próximo menor elemento, vou comparar com o lado direito, que é o menor elemento do lado direito. Quem é o menor? É 1. Ah, então esse aqui, 1, agora é o menor que eu vi até agora. Então, pega 1. E aí vai repetir nesse processo. Compara com o 3 e o 5. Opa, é o 3, tem que entrar aqui. 10 com 5, tem que entrar o 5. 10 com 11, tem que entrar o 10. Só sobrou o 11. Terminei de fazer a ordenação. Todo mundo pegou essa ideia aqui? Todo mundo pegou essa ideia? Esse algoritmo a gente chama de merge sort, tá? É o merge sort clássico, inclusive. Você vai quebrando o seu problema em pedaços menores, tá? E aí depois você vai tentando concatenar, tipo, merging, né? Tipo, juntar de volta os resultados menores que você foi acumulando no meio do caminho. Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer aqui? Uma lista um pouquinho maior, vou deixar ali do lado direito para vocês acompanharem. Uma lista que tem mais de um elemento, o que eu preciso fazer? Eu preciso, tá? Primeiro, sorting de, eu vou chamar de YS, já te defino o que é esse cara, que é a metade do lado esquerdo. Eu vou chamar até assim de left, tá? Melhor do que o exemplo que eu fiz. Pega dividir em duas, já a gente vai dividir em duas, mas... E aí, programas funcionais cheio disso, tá? Tipo, vai escrevendo e aí vai completando depois. Mas olha só, preciso montar uma coisa que eu vou chamar de left, que é o lado esquerdo da lista, a metade da esquerda. Eu preciso ordenar ela. Eu preciso ordenar também o lado da direita. Preciso ordenar esses dois caras. Depois que eu tiver esses dois caras ordenados, eu preciso fazer um merge disso aí. Preciso juntar os dois. Repara que eu não tenho nenhuma dessas funções ainda, tá? Preciso começar a dizer quem é quem, né? Eu vou definir aqui, então, quem que é o lado esquerdo e quem é o lado direito, tá? No meu caso particular, vou fazer assim. Cara, eu vou definir aqui uma tupla que tem um left e um right. E eu vou dizer que isso aqui é o resultado de uma função que eu vou chamar de halve. Tipo, halve é tipo o verbo de dividir na metade, tá? Halving, né? Divide na metade essa lista XS. Dividir na metade essa lista XS. Repare que, cara, o bicho não sabe o que é o halve ainda, ele não sabe o que é o merge, por isso que ele tá reclamando, tá? Mas eu preciso dizer quem é. Então vamos lá. Agora, mas repare, tá? Se essas coisas aí, left, right, halve, merge, fizerem o que elas deveriam fazer, esse problema de sorting está resolvido. Agora eu vou resolver problemas mais simples, né? Mais dentro ali. Primeiro problema que eu tenho é como é que eu divido a lista em duas partes, tá? Eu tenho a função e eu tenho uma lista chegando aqui, tá? Então vou fazer o seguinte. Repare que eu preciso montar uma tupla. E como é que eu sei que eu tenho que montar uma tupla? Porque o lugar onde eu estou usando ela, eu estou fazendo pattern matching e é o pattern matching numa tupla. Vou botar isso para carregar. Pattern matching e tem que resultar numa tupla. Tem uma coisa que eu chamei de left, uma coisa que eu chamei de right e o formato é o da tupla. Então eu preciso montar uma tupla aqui. Tá?
que eu vou botar do lado esquerdo? Do lado esquerdo, eu preciso pegar a primeira metade dos elementos, né? Que eu vou chamar de... Eu vou fazer assim, ó, take. Eu nem sei se eu definir essa função aqui, eu não fiz aqui com vocês, podia ter feito. Mas é uma função que pega 2 argumentos, tá? Pega um argumento, um número, n, pega uma lista e extrai para mim os primeiros n elementos da lista. Tudo bem? E eu vou usar uma outra função que chama drop. Você pode, inclusive, podia definir aqui elas, tá? Eu não fiz, podia ter feito, é uma bobeira da minha parte. Mas vamos lá. Drop, que faz o contrário, que pega um número n, pega uma lista e joga fora os primeiros n elementos. E aí monta uma lista com esse resultado, tá? Então, sabe, tendo essas 2 funções, eu preciso descobrir quem que é esse n. Preciso dizer, né, quem que é esse n, tá? Onde o n vai ser o seguinte. Eu preciso fatiar a lista no meio, tá? Fatiar a lista no meio é pegar o comprimento da lista e dividir por 2. É aproximadamente esse número. E aí perceba aqui o negócio, tá? Sei lá. Imagina que eu tenho aqui uma lista que é 1, 2, 3, 4. Se eu perguntar para ele aqui, quanto que é o comprimento dessa lista? É 4. Se eu dividir isso aqui, o resultado, por 2, dá 2. Que é o que eu quero. Eu quero N2. Vai ter 2 elementos do lado esquerdo e 2 elementos do lado direito, que é o que eu vou jogar. Vai ser 4 menos 2 que eu vou jogar fora. Se tiver um número ímpar, professor. Se tiver um número ímpar, olha o que vai acontecer com aquele N. Vai dar 2. Então, o que vai acontecer? O N vai dar 2. Do lado esquerdo lá, o take N, ele vai me dar uma lista que tem 2 elementos. Do lado direito, ele vai me dar uma lista que tem 5 menos 2 elementos, que é o que ele vai jogar fora no drop. Então, vai pegar os outros 3 elementos, vai ficar do lado direito, que é exatamente o que eu estava fazendo ali, ó. Separando, quando tem um número ímpar, separa o lado esquerdo com uma lista a menos. Foi só um detalhe de implementação, tá? Tipo, se você fizer separando na outra parte, dá certo também. Então, seguindo aqui, o que eu preciso fazer então? O length de xs dividido por 2. Tudo bem até aí, gente? Então, resolve aquele problema intermediário ali, o de dividir a lista em 2 partes. Essa coisa aqui, dividir a lista em 2 partes. Agora eu tenho um outro problema, que é o merge, né? Que é juntar as listas, tá? Juntar as listas quando elas já estão ordenadas. Percebe? Eu vou pegar 2 listas. Então, vou até escrever a assinatura dela aqui. Aliás, deixa eu botar as assinaturas aqui. Halve recebe uma lista de azinho e me produz uma tupla de lista de azinho com lista de azinho. Uma tupla de listas, tá? O merge, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar 2 listas de azinho e juntar as 2 daquele jeito lá, né? Tipo, o primeiro elemento, ver se está na ordem e tal, não sei o que, aquela coisa toda, tá? Então, vai pegar 2 listas de azinho e produzir uma última lista de azinho juntando a parada toda. Então, vamos lá por partes. Merge. Primeiro caso que eu tenho vai ser, tá? Lista vazia com lista vazia, não tem mais nada para fazer, lista vazia. Mesma lógica que eu estou seguindo em todos os outros casos. Próximo caso, lista vazia com alguma coisa. Lembra que esse alguma coisa eu vou usar num contexto que já está ordenado, tá? Esse YS já está ordenado. Então, o resultado disso aqui tem que ser YS. É o resultado da parada. Se for lista vazia, não tem mais nada para combinar, só vai pegando o resto da lista que sobrou e vai juntando lá na saída. Merge. Por outro lado, se eu tiver alguma coisa com lista vazia, quer dizer que eu meio que terminei de combinar as coisas que vinham da direita, só termina de coletar as coisas que tem do lado esquerdo. Esses aqui são os casos fáceis, tá? Vamos lá para o caso mais interessante deles. É o merge. Quando eu tenho um elemento, uma lista que não está vazia na esquerda, uma lista que não está vazia na direita. E aí, vamos lá, tá? Porque eu tenho 2 casos para tratar, né? O primeiro caso, e aí vamos lá, vou tratar, em vez de fazer com if else, tá? Porque vai ficar muito feião a anotação, vou usar guards, que eu mostrei a anotação para vocês em algum momento. Que é como se fosse if else, tá? Então vamos lá, o primeiro caso que eu vou tratar é quando o x for menor ou igual ao y. Tá? Quando x for menor ou igual a y, o resultado disso aqui tem que ser.
O X tem que ser o primeiro elemento da lista, tá? Lembra lá cadê o desenho lá? O X tem que ser o primeiro elemento da lista, tá? Quando eu tô juntando duas, pega o primeiro do lado esquerdo, compara com o primeiro do lado direito. Foi o que eu fiz ali nos amarelinhos. Compara o 0 com 1. Se o 0, o que está do lado esquerdo, for menor do que o que está do lado direito, tá? Pega o 0 e bota lá na saída. Ele é o resultado. E aí eu vou fazer o merging da sublista, que é 3, 10, com o resto que sobrou do lado direito. 1, 5, 10. Ou 1, 5, 11. Então, vamos escrever isso aqui. Pega o X, que está no lado esquerdo, bota ele no final da lista. Você já sabe que ele é o elemento menor de todos. Tá? Do lado de cá, você vai fazer merge. Você vai processar o restante das coisas. Processar o restante das coisas. Que coisas? O XS sem a lista, sem o primeiro elemento. Agora já usei ele. Tá? E do lado direito, a lista todinha dela lá. Inclusive com o primeiro elemento dela, que eu não usei ainda. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Próximo caso, que eu vou chamar só de otherwise, tá? Para pegar todos os outros casos, né? Tipo assim. Se não for aquilo ali, tem que ser o Y primeiro. Quer dizer que o lado direito é menor do que o que apareceu do lado esquerdo, o primeiro elemento. Merge. Pega a lista do XS e mantém o X lá naquela primeira posição, não usei ele ainda. E processa o resto do YS. Todo mundo pegou aqui, gente? Todo mundo pegou essa parada? Todo mundo pegou aqui? Eu vou limpar uma equação aqui, tá? Limpar uma equação que eu gostaria que vocês percebessem que essa primeira é um caso particular tanto da segunda quanto da terceira, tá? Olha lá, eu posso pensar que é o caso particular da segunda equação, chegou a lista vazia com lista vazia, qualquer coisa do lado direito, eu copio do lado direito. Tudo bem? Mas eu podia também ter pensado que é um caso particular da terceira, que é, chegou qualquer coisa, lista vazia, o XS, com lista vazia, essa e essa, coloca o da primeira posição no final. Então não preciso dessa equação aqui, ó. Tá redundante, né? Multiple declarations of merge. Por que tá reclamando disso? O que eu tô fazendo aqui errado? Acho que tinha aquela função do início da aula que juntava duas listas que tá tem aqui. O nome de merge. Ah, é, né? Que besteira que a gente... vamos trocar o nome desse cara aqui. Inventa outro nome aí, Iago, pra gente. Eu não faço ideia. Eu também não. Concatenate, porque eu tô pouco criativo hoje. Ctrl 8. Que é o concatenate. Beleza? Agora ele vai parar de reclamar. Aí vamos lá, porque ele ainda tá reclamando para mim. Tá? Eu vou abrir aqui, eu vou carregar no interpretador para ele dar o erro todo para mostrar para vocês o que está acontecendo. Aí ele vai vir falar assim para mim: o programador, até aí ok o que você fez, mas tem um pequeno probleminha. Tem um pequeno problema. Você está usando uma função aqui, ó, que é o menor ou igual, tá? Só que eu não tenho como garantir, você não me garante que o tipo Azinho que você está me dando aqui, ó, que é o... Lembra, o X é do tipo Azinho, o Y é do tipo Azinho, que são as coisas que estão dentro da lista. O tipo Azinho que você está me dando, pode ser que ele saiba implementar essa função menor ou igual, mas pode ser que não tenha uma implementação para esse menor ou igual. Então, via das dúvidas, o que você está me dizendo tem que funcionar para qualquer tipo Azinho. Só que podem existir tipos Azinho que não implementam essa função aí. Nesses casos vai dar ruim. E eu não vou deixar, não vou compilar isso, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Basicamente, isso está escrito aí, tá? Como é que eu faço para resolver isso? Tudo bem? Eu preciso restringir o meu tipo Azinho falando para ele, cara, esse tipo Azinho, eu preciso que quem está usando ele garanta que tem essa função menor ou igual que eu estou usando aqui dentro, tá? Eu vou fazer isso adicionando uma restrição no tipo da função merge, falando assim, cara, olha só,
Esse merge não aceita qualquer azinho. Ele só aceita os azinhos que tem o tipo ORD, ou que implementam a classe ORD, que instancia essa classe ORD. Lembrando que esse ORD é justamente a função que me dá o menor ou igual que eu preciso ali dentro. Tá? Então aqui eu falo assim, ó, esse merge só funciona para a lista de azinhos se o azinho tiver essa função que eu estou usando aqui dentro. E é para isso que serve o type class, tá? Para garantir que o seu tipo tem as funções que você precisa. Só que olha só o negócio, vou salvar, carregar de novo, e aí ele está falando aqui agora para mim o seguinte, programador, beleza, agora eu estou satisfeito com essa função merge, mas tem um probleminha que é, aqui em cima, onde você está usando esse merge, você está passando dois caras que é tipo lista de azinho. Repare que esse sort left é lista de azinho. E lista de azinho pode ser que você dê um tipo aqui de azinho que não implementa uma restrição que o merge precisa. O merge não aceita qualquer azinho, ele só aceita o azinho que tem o ORD A. Isso quer dizer que você não pode aceitar qualquer coisa aqui nesse seu azinho aqui em cima. Você precisa propagar essa sua restrição aí para poder satisfazer um requisito da função interna que você está usando aqui dentro. Tá? Então lá, botei a restrição para cima também, fui propagando, tá? E aí repare que até aqui ok. E aí olha só que coisa curiosa, tá, gente? Eu não preciso propagar em todos os lugares. Perceba que o halve não se importa com isso. O halve é uma função que ela nunca usa essa informação. Então ela não precisa dessa restrição adicional. Tá? Vou deixar ela aqui, genérica do jeito que está. Tudo bem? Vamos carregar. Aí agora, aparentemente, ele está ok com isso. Tá? Vamos ver, vamos fazer alguns casos particulares aqui para ver se está funcionando, né? O ideal seria testar mesmo, fazer bons testes, tá? Mas uma hora a gente vai falar de testes mais para frente na disciplina. Testes mais bem feitos, né? Se a lista já está ordenada, é para manter uma lista ordenada. Se tiver, vamos fazer aquele exemplo que eu escrevi aqui no meu caderno. 10, 11, 5, 1. Opa, ordenou a lista. Ordenou a lista. Se eu entregar para ele uma lista vazia, vai me dar a lista vazia. Parece que está tudo ok. Parece que está tudo ok. Se você me dá um elemento só, se eu dar para ele uma lista que só tem um elemento, ele está me dando uma lista que só tem um elemento, já está ordenada. Então, aparentemente está ok. Tudo bem? Última coisa que eu faria aqui nessa função, tá? Repare que eu defini o sort e eu defini 3 funções. O sort, o si, o halve, que é uma função, teoricamente eu só uso aqui dentro, teoricamente, pode ser que eu usasse ela em outros contextos, aí faria sentido deixar ela aí fora. Mas se o halve, eu estou lá num programa complicado, esse halve, o único lugar que eu preciso dessa função é aqui nessa, é como uma função auxiliar do sort, o que eu faria, idiomaticamente aqui, é colocar ele aqui dentro. Faria exatamente isso aqui. Exatamente do jeito que está aqui. Identaria, inclusive eu, pessoalmente, tá? Pulo linha, eu vejo um monte de código assim, sem pular linha, eu acho, fica muito embolado. Eu pulo linha, eu gosto de pular linha, não tenho problema nenhum com isso. Eu botaria ele dentro do escopo local de onde a função é usada, tá? Que é aqui dentro dessa equação. Perceba um negócio. Esse where, ele se refere somente a essa equação da linha 95. Se eu tentar usar aqui o halve aqui dentro na linha 94 ou na linha 93, eles não estão vendo isso. É isso que esse where está fazendo. Ele faz uma definição local, só local a essa equação da função sort que eu estou usando, que eu estou definindo aqui. Tá? O merge, eu também só uso ele nesse contexto. Tá? Não só isso. Perceba outra coisa, que essa aqui é um pouco mais grave. O merge, essa função que eu defini aqui, eu parto do pressuposto, tá, de que essa sublista aqui, ó, x e x com xs, está ordenada e que a lista da direita, y com ys, está ordenada também. Cada um no seu quadrado, mas o lado esquerdo está ordenado, o lado direito está ordenado. Porque se elas não tiverem, essa parada da bagunça. Dá uma doideira, tá? Opa, repare que tem uma restrição meio que razoavelmente forte, tá? Eu colocaria isso aqui
eu faria exatamente assim, ó. O merge é uma função também que só faz sentido no contexto desta equação aqui, ó. Merge, no contexto dessa equação aqui do sort, tem um halve lá dentro, tem um merge lá dentro. Não tem nenhum problema colocar assinatura de tipo aqui dentro. Só que é muito mais comum quando você está fazendo assim, ó, dentro de um contexto local, não ter assinatura de tipo. É bem mais comum, talvez seja um exagero da minha parte, tá? Mas é bastante comum o pessoal não botar assinatura de tipo, tá? Eu, pessoalmente, sempre coloco, tá? Para mim é parte da documentação do que está acontecendo, tudo bem? Porque assim eu não exponho esse merge para fora da função sort. Eu não posso usar ela fora desse contexto. Eu posso usar no contexto desta equação. Todo mundo pegou isso aqui, gente? Eu faria, inclusive, uma última limpadinha, tá? Nessa equação. Para não ficar esse buracão aqui, ó, de indentação aqui grande, eu, pessoalmente, eu quebraria ela, coisa bem aqui. Opa. Oh. E eu traria isso. Meu completar aqui tá meio doido. E eu traria isso para esse. Traria isso para essa coluna aqui, que fica um pouquinho menos para a direita aí. Código um pouquinho mais legível. Alguma dúvida até aí, gente, nessa coisa? Tá todo mundo ok? Todo mundo de boa com isso? Essa função aqui é uma função que dá um certo trabalho para implementar em outras linguagens, tá? Vocês viram aqui que é bem natural. Eu basicamente vou falando o que eu quero que aconteça e eu vou escrevendo caso a caso. Foi o que a gente fez aqui. Extremamente comum esse estilo de programação em programação funcional. Extremamente comum. Não é só Haskell não, tá? Em Clojure também é assim, né? Todos os Lisps, tá? Extremamente comum. Beleza. Que horas são? 5h40 já quase. Vamos parar por aqui. Nessa altura do campeonato que já estão craques aqui em fazer essa coisa, tá? Na aula que vem que eu vou fazer, eu vou botar um exemplo para vocês lá no... Eu vou botar um exemplo para vocês no Teams aí, vou subir aí para vocês. Um exemplo de como é que resolve um sudoku, tá? Para vocês verem um projeto um pouquinho mais longo, usando tudo isso aqui que a gente acabou de ver, tá? Pattern matching, lista, para resolver um problema um pouquinho mais sofisticado, assim, que é o problema de resolver um sudoku, tá? Vocês vão ver que tem bastante complexidade. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou definir um outro tipo, tá? Eu vou definir um outro tipo parecido com esse aqui, tá? É um tipo recursivo, que vai ter dois construtores. Um deles carrega um deles meio que encerra, tipo, a parte não recursiva, é como se fosse o nil. O outro, eu vou definir um tipo, ele com recursão, mas sem carregar nenhum dado aqui dentro. Vai ser muito parecido com a lista, só que um pouquinho mais simples, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa esse tipo de estrutura do tipo para demonstrar teoremas e programar, inclusive falar assim, cara, quais as equações que eu preciso botar aqui? Porque uma coisa que eles foram vendo fazer é falar assim, olha só, tá meio óbvio que tipo, essa equação é redundante com aquela. Mas nem sempre é óbvio, não. Tá? Nem sempre é óbvio, não. Eu gostaria de ter uma maneira um pouco mais sistemática de me guiar na hora de fazer isso. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês que usando indução, né, que é uma forma de prova, uma técnica de prova da matemática, dá para a gente, ferramental, para a gente ir fazendo, inclusive dizendo quais são as equações que precisam ali acontecer para programar as funções, tá? Eu não preciso ficar chutando as funções, tipo assim, o que tem que acontecer nesse caso? Não preciso ficar chutando. Eu vou fazendo a prova e vou calculando o que tem que acontecer, tá? Vocês vão achar interessante. Na aula que vem a gente começa a falar disso. Alguma dúvida, gente, até aí? Acho que tá todo mundo ok, né? O chat tá de boa aqui. Então, por hoje é isso. Bom resto de segunda-feira para todo mundo. A gente se vê na quarta, gente. Um abraço. Tchau, professor. Até quarta.